entende o seu organismo, né, seu corpo físico, tá? E o que isso pode trazer de consequências diretas positivas para você. Né? Quando a gente pensa em relação a esse entendimento de tempo, a gente tem que entender que, na verdade, não é o tempo apenas cronológico, mas basicamente o que a gente entende é cronológico. Então é segundo, é milésimo de segundo, é minuto, é hora, são anos. Né? Às vezes a gente fala sobre física, né? Anos-luz. Né? Então, basicamente, em relação a isso. E se a gente pensar em relação ao seu tempo, principalmente é o que você tem em 24 horas, né? Que você pode fazer em 24 horas. Em relação à eficiência, que é o aspecto número 2, como que na verdade você pode ser mais eficiente, né? Então, em relação ao que você faz de manhã, em relação ao que você faz no trabalho, em relação ao que você faz à noite, né? E assim por diante. Então, sempre focando nessa eficiência que você pode obter, né, de diversas maneiras, mas sempre sendo eficiente. Eficiente é o conceito de você, como se tivesse com satisfação. Né? Eu posso até colocar aqui, eficiência é muito autossatisfação. Nesse caso que eu estou querendo dizer, né? Então, você se sentir satisfeito em relação a uma tarefa bem cumprida, por exemplo. No trabalho, isso pode ser em relação a um relatório que você entregou, ou mesmo um cliente que você fechou, uma venda que você fez. Às vezes até, por exemplo, a organização, né? Você, por exemplo, chegar na sexta-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde, e ter cumprido a sua missão, né? Naquela semana de uma maneira eficaz, né? Aí, outra perspectiva que a gente vê em relação a isso é como ganhar mais tempo, que é basicamente você ultrapassar as 24 horas, né? Então, que é o que as pessoas procuram bastante em relação à vida delas, que é basicamente assim, como que eu ganho mais tempo, Diego? Isso é algo que a gente recebe bastante, né? Porque não falta tempo, então sempre nesse estado de escassez, né? Então, que o tempo na verdade é escasso e você não consegue realizar mais coisas por causa disso, né? Eu vou falar muito sobre isso hoje. É importante você fazer anotações e entender, por exemplo, que esse estado de fluxo, estado de flow, basicamente pode te ajudar bastante a entender, né, o mecanismo cerebral, o mecanismo mental em relação a você e como que isso, na verdade, vai trazer mais consequências diretas positivas. Tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá, vou descer aqui mais um pouquinho. Primeiro, vou mostrar para você quem criou, né, esse conceito, o criador do conceito do flow. Né? Flow basicamente é o fluxo em inglês, né? Então vou até passar aqui, deixa eu ver, compartilhar. Eu tenho que tirar essa tela e colocar essa e colocar essa aqui. Vamos ver se já está aparecendo. Está aparecendo já. Então basicamente o criador, né? Eu vou ler junto com você aqui. Está no Wikipedia, basicamente. Eu quero te apresentar também, que eu acho que é importante fazer essa contextualização, né? É o Mihaly Csikszentmihalyi, não sei como que pronuncia isso, mas ele é húngaro, né? No caso, ele é um psicólogo, né? No caso, húngaro-americano. Ele foi conhecido, né? Ele está vivo até hoje, está com 85 anos, tá? Ele mora agora na Croácia. E aí, no caso, ele criou, né, esse conceito do flow, que é basicamente um estado mental um estado de condução, né, da produtividade mental, de foco, né? E também ele trabalhou aí em algumas universidades nos Estados Unidos e assim por diante. Ele trabalhou o Mihaly, né, Mihaly, né? Mihaly, eu não sei a pronúncia disso porque basicamente é um húngaro, né? Mihaly Csikszentmihalyi. Basicamente ele trabalha os conceitos de flow, né, na psicologia. Então por isso que a gente vai falar bastante sobre isso, né, sobre o flow. Psicologia positiva, né, e atividades autotélicas, né, Bom, então eu acho que é interessante eu te mostrar aqui. Até tenho aqui os fluxos mentais, né, o flow, enfim, como que é conhecido em termos de desafio. Basicamente existe um modelo do flow, né? Então você tem como se fosse vamos falar, um conceito do que seria desafio. Num desafio, deixa eu só colocar mais para cima na câmera para aparecer, beleza? Né? Então basicamente você tem o que? O relaxamento, seria aqui a apatia, mas boredom seria no sentido de chatice, né? Preocupação, ansiedade, uma coisa, arousal seria como se fosse uma felicidade, algo mais superior. Tem o controle que está em verde, e o flow, né, que seria alto, né, seria nesse gráfico, né, alto, né, seria alta percepção, alta energia, alguma coisa assim, motivação, né. E aí tem algumas publicações dele que eu acho bem interessante a gente colocar, né, teoria e prática em relação ao que a gente está falando, tá bom?
Então acho que é interessante você conhecer então o Mihaly. Outra coisa que eu acho que é importante também é você conhecer, eu sempre indico isso para os alunos, ou mesmo quem conhece o nosso trabalho sabe disso, sempre vai ler. Então eu achei um TED Talks, basicamente se você acessar TED.com, você vai achar a palestra dele. Então ele vai falar sobre o fluxo, o segredo para a felicidade, tá legal? Essa palestra aqui, deixa eu ver quantas vezes já foi vista, às vezes aparece aqui mais detalhes. Aqui, já foi vista mais de 5 milhões de vezes, né? Quase 6 milhões. É uma palestra aqui que ele fez no TED em 2004, tá legal? É só procurar, você pode ir Flow, alguma coisa assim, TED Talks, Flow, você vai encontrar, tá legal? Isso aqui é um material extra aí que eu acho legal compartilhar com vocês, tá legal, gente? Então aí voltando lá que eu estava falando, então eu mostrei, né, o criador do Flow, vou até colocar o nome dele aqui no caderninho aqui, o Mihaly nossa, é difícil falar isso aqui, né, nossa, sei lá, Mihaly, vou falar Mihaly que é mais fácil, tá legal? E aí no caso do Mihaly, ele criou esse conceito, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse conceito, né? Basicamente assim, em relação à parte cerebral, né, o cérebro. Então ele está em constante movimento. Então movimento, por exemplo, as sinapses cerebrais, né, que a gente chama mais sinapses cerebrais. A gente tem dois tipos basicamente, né, então dois, que é basicamente a sinapse elétrica, né, que os neurônios fazem, né, e a química, tá bom? Então basicamente assim, quando a gente fala sobre alguma coisa que a gente sente, né, que a gente pensa, isso traz uma série de consequências na nossa vida, e principalmente por quê? Por causa do cérebro, né? Se a gente pensa em relação a um estado de flow, é nessa mesma perspectiva que o cérebro vai reagir, então de uma forma elétrica e de uma forma química. O que é a parte elétrica? Basicamente, por exemplo, você está agora me assistindo, vendo essa aula, mas ao mesmo tempo está transformando em mensagem dentro de você, né? Então essa mensagem, o quê? Ela traz uma série de respostas para você, e ao mesmo tempo você começa a criar como se fosse uma catedral, né, dentro de você. Você começa a fazer sentido, e aí para fazer sentido você vai construindo. Então, essa milésimos de segundo, né, que aparecem, as sinapses cerebrais, você começa a se comunicar, né, o seu cérebro começa a se comunicar, você começa a entender um pouquinho da mensagem, então entra aspectos dos córtex mais cognitivos, da imaginação, se a gente pensar no hospital, enfim, cada vez mais vão começando a se conectar, né, isso faz com que você entenda que existe um emaranhado de elétrico. E o químico tem muito a ver com o que a gente conhece sobre, por exemplo, hormônios, mas também vamos imaginar assim, você agora nesse exato momento está tomando um café, assistindo essa aula, né, um exemplo. E aí no caso o que acontece? A cafeína, ao entrar no seu organismo, né, vai virar, além do líquido, né, vai ser absorvido, é uma molécula, então é uma molécula que vai ser absorvida nas células, e sendo absorvida nas células ela vai gerar uma série de consequências diretas, né, e vai entrar na corrente sanguínea, assim por diante, né, vai entrar nos seus, por exemplo, na forma que a gente entende as enzimas também, né, dentro dos cromossomos. De uma certa maneira isso vai causar uma série de fatores, que pode ser até um catabolismo, um anabolismo, então uma substância simples para uma complexa, que é o anabolismo. O catabolismo você divide, né, uma célula complexa para uma simples. E aí o que acontece isso com as células a partir desse movimento, isso também vai afetar o mecanismo químico do seu cérebro. Então por que você sente agitado quando você toma café? Né? Porque aquilo vai também agitar o seu cérebro, né, por causa do componente químico da cafeína. Bom, e aí de uma perspectiva geral, por exemplo, você afeta isso diariamente, né? Então, por exemplo, um estresse, né, que você passou no seu trabalho e as coisas não estão legais, você pensa em relação ao que você tem enfrentado atualmente em relação à sua vida, né, algum problema financeiro de outra ordem, né? E isso, na verdade, o que vai trazer uma série de consequências para você, né? Você às vezes não vai se sentir bem com o que você está passando, mas isso tem a ver com esses dois mecanismos. Então é muito importante, por exemplo, às vezes a gente fala, tudo que a gente pode resolver está na nossa mente, né? Está na nossa mente mesmo, porque basicamente a gente cria isso, né? A gente desenvolve isso de uma forma até biológica, de uma forma científica, né? E como a gente pode alterar isso também da mesma forma, né? Existem componentes espirituais, mentais, com certeza, emocionais, mas ao mesmo tempo sempre vão ser condicionados através dos nossos órgãos, nossas glândulas, né? E isso eu nem estou falando do nosso coração, né? Porque o conceito do flow não tem a ver com o coração, né, que aqui, no caso, que a gente sabe, até eu vou trazer aulas aqui mais relacionadas à ciência do coração,
Mas o conceito do Flor, do Mihaly, tem mais a ver com o cérebro, tá legal? Então, explicando um pouquinho disso, eu posso adentrar um pouquinho mais sobre esse conceito, né? Então, que a gente fala, conceito do foco, né? Conceito do foco, né? Então, assim, se a gente pensar, vou até colocar aqui, córtex pré-frontal. E dependendo do dorso lateral. A gente tem, basicamente, deixa eu ver só, acho que tá certinho. Esse conceito, né? Então, beleza. A gente tem um conceito do foco, né? Então, basicamente, vou até mostrar aqui no vídeo, né? Só aqui, para ficar bem centralizado, acho que é legal. O foco, na verdade, é um conceito, né? Então, se a gente pensar, não é algo real, né? É gente que denomina. Mas quando a gente denominou, por exemplo, às vezes até na Grécia, não lembro agora qual que é a origem da palavra foco, né? Eu posso até procurar, mas o foco, na verdade, sempre tem a ver com o que a gente denomina em relação a um...